Queridos, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 6, fazendo um favor. Deus tem uma palavra para falar com você. Eu não sei, tem um som que está vindo aqui para mim. Pessoal, só um minutinho. Vamos lá, você. Olha só, queridos, Olimpíadas do Dia dos Pais, vai ser demais. Abra aí comigo em Mateus, capítulo 6. Se você não fizer a sua inscrição, eu faço e te aviso. Tá bom? Esse é meu dom. Então, eu já vou começar hoje. Hoje eu já comecei aqui a pegar o nome dos pais. Vai ser demais. Uai, parece que eu vi aqui você faz a célula de segunda na casa dele. Eu vi o Gustavo. Gustavo, você levantou a mão falando que vai participar? O Gustavo vai ganhar como o pai que tem mais filhos. Pessoal, nome, idade, o nome dos filhos, tá? Nós vamos premiar todo mundo. Vai ser um tempo gostoso, querido. É um tempo de descontração, tá bom? Vamos lá, queridos. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 6, verso 22, fazendo um favor. Vamos lá? São os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, diga comigo, se os teus olhos tá ruim, diga comigo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Verso 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão em ti. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, pelas pessoas que estão conectadas em casa. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra. Espírito Santo, queremos te pedir que o Senhor fale e não te cales nessa noite. Queremos que a tua voz seja ouvida dentro de nós, em nome de Jesus. Queridos, esse texto vem falando sobre o olhar. A palavra de Deus diz: se os seus olhos forem bons, todas as coisas serão boas. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, você que está em casa, eu quero falar sobre o poder de um olhar. O poder transformador de um olhar. Essa palavra surgiu, queridos, nesse momento de pandemia. Teve um dia que a Cíntia, ela pregou, sobre o olhar. Falei: Cíntia, você roubou a minha pregação. Mas deixa eu te falar, essa palavra surgiu no nesse momento que nós estamos vivendo, de levar a cesta básica, de estar ajudando as pessoas, de estar fazendo visita em hospitais, visitando pessoas na UTI. E quando eu olhava as pessoas, às vezes as pessoas não tinham uma comunicação, essas pessoas apenas me olhavam. E nesse olhar, ali dizia muitas coisas. E hoje eu quero falar com vocês sobre o poder transformador de um olhar. Eu não sei o que está acontecendo lá no Data Show, se tiver como colocar para mim. Colocou? Obrigado. O poder de um olhar. Queridos, você não sabe o quanto fala um olhar na vida de uma pessoa. Eu estive um tempo no Vale de Jequitinhonha, e quando eu estava lá no Vale de Jequitinhonha, talvez uma das regiões mais pobres do Brasil, e quando a gente passava ali naquela cidade chamada Rubelita, Curral de Dentro, Salinas, e quando a gente passava ali, algumas crianças que estavam à beira da estrada faziam assim para nós. Elas não conseguiam nos comunicar, mas aquele gesto de apenas fazer isso, a gente entendia que aquelas crianças estavam passando fome. Aquele olhar daquelas crianças. Queridos, eu não sei se você, durante essa pandemia, eu tive várias vezes na UPA, na UTI dos hospitais, levando pessoas com Covid, e aquelas pessoas olhavam, às vezes, para mim, e aquele olhar simplesmente dizia: pastor, faz alguma coisa por mim. Quem trabalha na área da saúde sabe o que eu estou falando. O poder de um olhar. O seu olhar pode comunicar muitas coisas, querido. E umas coisas que eu coloquei aqui para a gente meditar: o olhar aponta
o foco para o meu presente. Coloca para mim o próximo slide, fazendo um favor. Se tiver como colocar o próximo slide. O que eu faço? O seu olhar aponta para o que eu faço. O olhar aponta o foco no meu presente. O que eu faço? O que eu desejo? O que eu sonho? Quando você olha para uma pessoa, o olhar dela diz: o que eu quero? O que eu sonho? O que eu desejo? Porque o olhar de uma pessoa pode dizer muitas coisas, querido. Hoje, nós nos comunicamos apenas pelo olhar. E esse olhar declara o desejo de uma pessoa. O que eu quero? O que eu faço? Qual é os meus sonhos? Aonde eu quero chegar? Outra coisa que eu coloquei aqui, né, para a gente meditar. E o olhar aponta para o futuro. O que eu quero? O que eu contemplo? E o olhar também tem o profundo poder de revelar como nós estamos. Você já viu quando você chega numa casa e como a pessoa te olha, você sabe se a pessoa está triste, se a pessoa está alegre, se a pessoa está apreensiva, se a pessoa está ansiosa. Você já viu aquela pessoa? Quando ela te olha, você sabe como ela está? Quando a Giovana colocou essa foto, né, a Giovana mandou para mim, eu fiquei muito impactado, Giovana, com essa foto. Eu até falei com você, né? Quando ela mandou essa foto aqui, eu fiquei muito impactado, porque uma foto de alegria, uma foto de uma pessoa talvez que estava angustiada, uma foto de uma pessoa que está raivosa, não sei. A gente pode interpretar essa foto de várias maneiras. Eu não sei como você consegue interpretar essa foto, mas o olhar tem o profundo poder de revelar como nós estamos. E quando eu falo isso, queridos, eu lembro de Mateus, né, de Lucas 22, 61, quando Jesus ele fala para Pedro, e Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, deixa eu te falar algo, todos vão te negar, menos eu. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você não sabe do que você está falando. Pedro olha e fala assim: Jesus, deixa eu te falar algo, esses 11 aí vai te negar, mas eu sou Pedro, eu não vou te negar. E Jesus olha para Pedro: Pedro, você não sabe o que você está falando, antes que o galo canta 3 vezes, você vai me negar. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, você não sabe do que você está falando. E fala que vieram prender Jesus, tal, mas coloca para mim Lucas 22, 61, fazendo favor. Tem como colocar Lucas 61, 22, 61, fazendo favor? E fala que o galo cantou, e Jesus olhou para Pedro. Quando Jesus olhou para Pedro, porque Pedro falou que jamais negaria Jesus, mas Pedro seguiu Jesus de longe. E fala que ele estava sentado ali, perto de uma fogueira, e uma mulher chegou para ele e falou assim: você é um deles. E Pedro falou assim: eu não sou. Sabe, queridos, não foi um soldado, não foi um sacerdote, foi uma mulher comum. Essa mulher olhou para Pedro e falou assim: Pedro, você fala como ele, você conversa como ele, você caminha como ele. E Pedro falou assim: não, eu não sou. E de repente, ele nega Jesus, o galo cantou, e Jesus olhou para ele, olha só. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos. Onde é que Jesus fixou os olhos, querido? Em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negará, antes do cantar do galo. O poder de um olhar. Queridos, para mim é o olhar mais profundo que existe na palavra de Deus, o olhar de Cristo. Queridos, sabe quando você canta aqui na frente, eu daria tudo para contar a sua história, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha história. Eu fico pensando quando Jesus olha para mim e Jesus olha para você. Você já se deparou numa situação,
aquela situação que você sabe que não é legal, e você sabe que Jesus está olhando para você. Aqui fala que naquele momento, Pedro parou, olhou nos olhos de Jesus. Queridos, quando nós conhecemos uma pessoa profundamente, de repente a gente está numa situação, numa festa, e a pessoa olha para você, você olha para ela, você sabe que não precisa dizer palavra nenhuma, porque quando você tem intimidade com alguém, basta um olhar. Basta um olhar. Você olha para alguém, você olha para a pessoa, e a pessoa já sabe o que você está pensando. Você já viveu momentos assim ou não? A pessoa te olha, como se diz, faz alguma coisa. E eu fico pensando, na hora que Jesus olhou para Pedro, sabia como estava o seu interior. Quando você conhece alguém, queridos, até a forma que ela responde no WhatsApp, como ela te olha, como ela atende o telefone, você conhece a pessoa. Não basta um olhar, basta uma palavra. Você conhece o estado da pessoa. E quando Jesus olha para Pedro, Jesus estava olhando no coração de Pedro. E Jesus estava falando: Pedro, você falou que ia comigo até o fim, Pedro. Tanto é que Jesus acreditava que, porque quando ele ressuscitou, ele mandou falar assim: avisa para os discípulos e para Pedro. Jesus tinha algo com Pedro tão especial, queridos. Eu costumo dizer que Pedro era gente como a gente, queridos. Pedro é um retrato da minha vida e da sua vida. De todos os discípulos, eu amo todos, queridos. Mas eu gosto tanto de Pedro, porque Pedro mostra a sua humanidade. Pedro mostra as suas fraquezas. Pedro mostra que ele é gente como a gente. Então aqui, queridos, o olhar tem o poder de revelar como nós estamos. Quando você chega na casa de alguém e a pessoa abre a porta, você sabe se ela está feliz, se ela está magoada, se ela está triste. Você sabe. A forma que ela te responde. Porque o olhar revela quem você é. Não adianta você tentar esconder. Porque o olhar vai responder o seu interior. Coloca o próximo slide para mim, fazendo um favor. O próximo. Se olharmos corretamente para a vida, teremos caminhos bons. Porque a Bíblia fala: se seus olhos forem bons, todas as coisas também será boa. Como que você tem olhado a vida? Se você olhar de forma errada, como você tem olhado? Você crê que todas as coisas podem ser mudadas? Você crê, não, hoje eu estou ruim, né, queridos? Você crê que Deus pode mudar todas as coisas? Você crê? Como estão os seus olhos? Porque os nossos olhos é lâmpada para o nosso caminhar. Se você olhar de forma, tem pessoas que só veem coisas ruins. Eu não sei quem postou, alguém aqui da igreja, postou um post do Pink e do Cérebro. Daquele desenho, né? Sempre, né? O Pink e o cérebro sempre fala. O Pink pergunta: o que nós iremos fazer no dia de amanhã? O que o cérebro responde? Iremos tentar conquistar o mundo amanhã. Então ele sempre olha de uma forma o quê? Pessimista, né? Otimista, desculpa, uma forma otimista. Amanhã o dia será melhor. Amanhã nós iremos conquistar o mundo. Como você tem olhado? Eu sempre acordo e falo assim: hoje o dia será melhor do que ontem. Você acorda dessa forma, queridos? Que o dia será melhor? Coloca o próximo para nós, fazendo um favor. Coloca o próximo. Olhares que agradam a Deus. Sabe que tem alguns olhares que agradam a Deus, queridos? Tem coisas que agradam o Senhor. Quais são os olhares que agradam a Deus? Eu estava perguntando quais são os olhares que agradam o coração do Senhor. O primeiro olhar que eu coloquei, coloca aí para mim, fazendo um favor. O primeiro olhar que agrada, olhar com gratidão. Quando você olha para o passado e você é uma pessoa grata. Porque a gratidão, queridos,
é a memória da alma. O grande problema hoje é que as pessoas têm um coração, têm amnésia espiritual. As pessoas vêm, tal, precisam de ajuda, mas quando elas vão embora, elas esquecem de agradecer o que foram feito por elas. Você já percebeu que as pessoas, elas têm amnésia espiritual? Porque a gratidão, queridos, você começa a ver, eu coloquei algo aqui para a gente meditar, deixa eu ver o que eu escrevi aqui que mexeu muito comigo, queridos. A gratidão revela um caráter saudável. Uma pessoa que tem um caráter saudável é uma pessoa grata. As pessoas que não é saudável emocionalmente, uma pessoa que não é saudável emocionalmente, é uma pessoa que tem amnésia espiritual. Porque a gratidão, queridos, ela sempre vai abrir portas. Mas a ingratidão, ela fecha portas. Sabia disso? Quando você olha, eu coloquei Lucas 17 para mim, é a maior expressão de gratidão da Bíblia. Conta a experiência de 10 leprosos que foram até Jesus, e no meio do caminho ele orou por eles, mandou eles mostrar para o sacerdote, e apenas um voltou para agradecer. E Jesus olha para eles e fala assim, mas aonde estão os 9? E de repente Jesus olha para ele e fala, olha só, a tua fé te salvou. Porque quando ele voltou para agradecer, havia um milagre esperando por ele. A gratidão sempre vai deixar a porta aberta para um novo milagre. A gratidão deixa aberta a porta para que nós venhamos a receber um novo milagre. As pessoas, às vezes falam, eu costumo dizer, eu já vi pessoas dizerem assim, eu nunca mais vou pisar nesse lugar. Eu falei, não faça isso. Porque se você fizer isso, o milagre precisa passar por essa porta, e essa porta vai estar fechada na sua vida. Nunca diga isso. O mundo dá muitas voltas, querido. O mundo dá muitas voltas. Eu aprendi com meu pai era um homem muito simples, e ele falava assim, você nunca diga não. Cuidado com o que você fala. Cuidado, porque o milagre vai precisar passar pela porta que você fechou. E quando ele chegar naquela porta, o milagre. Sabe onde eu aprendi isso? Com meu pai. Um homem que tinha apenas a 2ª série. Ele falava assim para mim, não fecha a porta. Porque se você fechar a porta, o milagre vai precisar passar por ela. E essa porta vai estar fechada. Cuidado com a ingratidão, queridos. A ingratidão vai fechar a porta. Mas a gratidão, ela abre portas. Aprenda a ser uma pessoa grata, queridos. Aprenda a agradecer. Aprenda a agradecer as pessoas que te abençoou, as pessoas que te receberam na sua casa, as pessoas que estenderam as mãos para você, independente da circunstância. Porque a gratidão sempre vai deixar uma porta aberta. Aprenda isso. As pessoas que estenderam as mãos para você. O lugar, sabe, queridos, eu fico vendo, nós somos igreja, nós somos livres. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus nos deu o livre-arbítrio. Você pode estar aqui hoje, amanhã você pode estar em outro lugar, você é livre. Mas aprenda a ser grato no seu coração. Não feche as portas. Não feche. Porque se você fechar a porta, amanhã o milagre vai precisar passar por ela. E a porta foi fechada na sua vida. A gratidão é memória da alma. Da mesma forma que a gratidão abre porta, a ingratidão fecha a porta. E se nós entendermos isso, queridos, nós vamos entender o poder da gratidão. O que é o poder da gratidão, pastor? Quando Jesus olha para o céu e fala, Pai, o Senhor sempre me ouve, obrigado. E de repente ele diz, Lázaro, vem para fora. Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. E ele multiplicou os pães.
Pai, obrigado. O poder da gratidão. Quando você entende o poder da gratidão. Então, um olhar de gratidão. Segunda coisa que eu coloquei. Coloca para mim, fazendo um favor. Olhar para o lado. Eu coloquei Marcos capítulo 2. Fala de 4 amigos, querido. 4 amigos. Esses 4 amigos pegou ali um paralítico e levou até Jesus. A gente começa a perceber a ousadia. E a gente olha para as pessoas, queridos. Como você tem olhado para as pessoas ao seu lado? Como você tem olhado para as pessoas nesses dias? Você tem olhado com amor? Deixa eu te falar. Amor não é você olhar para a pessoa, eu te amo. Amor é uma atitude. Amor é atitude. É engraçado, queridos, porque hoje aconteceu algo muito, assim, que mexeu comigo. Eu estava preparando essa palavra. A hora que eu acabei de mandar para a Giovana, né? Eu acho que eu mandei até o 2, não foi, Giovana, para você? 1 ou 2. A hora que eu estava lá na sala digitando, a minha irmã me ligou lá da UPA. Ela trabalha na UPA, ela é assistente social, falou, Eltim, ela me chama de Eltim, falou, Eltim, tem um senhor, tem 2 famílias que estão aqui, que foram acolhidas, não tem cobertor, não tem roupa, tem jeito de você mandar para mim? Falei, não tem jeito, não. Falei para ela, eu posso passar aí, ó, que eu estiver indo, tal, e não tem cobertor aqui em casa, não. Aí ela falou, não tem não, o senhor está com frio. A hora que eu olhei, eu estava coberto com a coberta ali, sentado ali na sala. O Espírito Santo falou assim, e essa coberta? Eu falei assim, o senhor está de deboche. Ela falou, não, pode ser calça. Eu falei assim, e aquelas calças que está lá? Eu fui lá no guarda-roupa, peguei e mandei, queridos. 2 cobertas, tinha umas cobertas lá, tal. Separei, umas blusas de frio, fui lá no guarda-roupa, peguei. Ela agradeceu e o senhorzinho falou assim, a hora que ela cobriu o senhor, queridos, porque não tinha coberta, eu mandei para você, né, Cíntia? O senhorzinho falou assim, muito obrigado, porque eu não vou passar mais frio. Ela me mandou com a voz embargada, né? Eu fiquei lá na sala, sentado, falei, Senhor, amor não é palavra, amor é atitude, queridos. Amor é atitude. É muito fácil eu subir aqui e falar assim para você, irmãos, queridos, vamos amar, é muito fácil. Mas e no dia a dia? Eu tenho feito isso? Como eu tenho me comportado no dia a dia? Como eu tenho vivido no dia a dia? Tem muitas coisas que nós podemos viver, queridos. Olhar para o lado. A Bíblia fala que esse homem tinha 4 amigos. 4 amigos. Eu costumo dizer que um amigo era cruzeirense, um era flamenguista, um era palmeirense e o quarto era? Não, cruzeirense era o paralítico. E aí, queridos, vocês acham que eu ia perder a oportunidade? É o time. Mas deixa eu falar algo para vocês. Fala que esses 4 amigos. E a primeira coisa, quando eles chegaram naquele lugar, Jesus olhou para cima e viu a fé daqueles homens. Jesus olhou. E a Bíblia diz que Jesus viu a fé. Fé não é algo abstrato. Fé é uma atitude. Jesus viu a fé. Jesus viu a ousadia. Jesus, quando olhou para aquela multidão, viu a incredulidade. Para onde você tem olhado nesses dias? Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Olhar para si com arrependimento. Você tem olhado para dentro? Lu, você me ajuda aqui? Você tem olhado para dentro do seu coração, queridos? Aqui o profeta Isaías, ele fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o céu cobria tal, então eu disse, ai de mim. Um homem que olhava à volta dizia, ai do fulano, ai do beltrano, ai do ciclano, até o dia que ele olhou para dentro dele.
Você já parou para olhar dentro de você? Você disse, ai de mim. Ele disse, porque eu sou um homem pecador, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele disse, ai de mim. É muito fácil a gente olhar para as pessoas e apontar, mas você já parou para olhar para dentro de você? Tem hora que eu paro e falo assim, Deus, como está o meu coração? Como é que está a minha vida? O Senhor tem se agradado de mim? Aqui Isaías fala que ele olhou para dentro dele. Tem momentos, queridos, que nós temos que parar tudo e falar, Deus, o Senhor tem se agradado do meu coração? O Senhor tem se agradado daquilo que eu tenho feito? Fala que Isaías, ele olhou para dentro dele. Ele olhou para o coração dele e falou, Deus, o que está acontecendo comigo? Deus, será que meu coração tem agradado ao Senhor? Será que não tem alguns Uzias para morrer dentro de mim? Porque ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe, queridos, enquanto Uzias estiver vivo dentro de você, dentro de mim, nós não vamos ver o Senhor. O que pode ser um Uzias? Uzias pode ser música mundana, pode ser os meus desejos, pode ser a minha carne, pode ser a minha língua. Quais são os Uzias que estão vivos dentro de nós? Ele diz, no ano da morte do rei Uzias, ele diz, ai de mim, ai de mim. Será que não é uma geração, será que não é um tempo de nós falarmos, Deus, ai de mim, Deus, tem misericórdia de mim, Deus, eu preciso da tua misericórdia, olha para mim, vamos ver qual que é o outro olhar, coloca o outro olhar, olhar para cima. Você tem olhado para Deus nesses dias, querido? O poder da atmosfera, quando você aprende a mudar a atmosfera, né? O poder, quando você olha para cima, o Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Você aprender a louvar a Deus 24 horas por dia, em tudo dai graça. Sabe aquele momento que está tudo desfavorável, aquele momento de tempestade na sua vida? Teve uma live que nós fizemos na célula, depois você pode olhar lá. Não repare na força dos ventos. Não sei quem assistiu essa live. Alguém assistiu ou não? Não repare na força dos ventos. Queridos, Pedro, quando ele saiu do barco, fala que ele reparou nas forças dos ventos, mas o vento sempre esteve lá. O grande problema é que nós começamos a reparar coisas que sempre existiram. Se você prestar atenção, morte sempre existiu, doenças sempre existiram, pandemia sempre existiu. O problema é que agora nós colocamos os olhos nisso. Não repare na força dos ventos. O problema é que nós começamos a colocar os nossos olhos naquilo que nós não deveríamos colocar. Então fala que Pedro olhou para Jesus e ele fez a oração mais curta da Bíblia para mim. E Jesus respondeu. Ele não passou a noite inteira, ele não passou a madrugada, ele não passou fazendo campanha, novena, trezena, 7 semanas de não sei o que. Eu estou fazendo campanha de jejum, não sei. Pedro não fez nada disso, Judu. Ele só falou assim, Senhor, me socorre. Jesus foi lá e pegou na mão dele. E tem gente fazendo 7 semanas, 10 semanas, 15 semanas, Cíntia, 20 semanas, 30 semanas, semana não sei o que, do descarrego, do despacho. E Pedro só falou assim, Jesus, me socorre. Pedro não foi na irmã fulana, na irmã ciclana, na irmã beltrana, no irmão ciclano, da revelação, do cuspe santo, né? Porque a nossa geração gosta demais disso, né? Vou lá na irmã fulana que vai resolver. Queridos,
pior estágio que eu vejo de um cristão é quando ele tem que ir na vida de outro, para o irmão revelar o que ele precisa fazer. Você quer revelação? Vai ler a Bíblia. Se você quer ver uma pessoa em decadência espiritual, tem que ir na outra para Deus falar o que Deus tinha que falar para ela. Sabe por que eu não vou pedir ninguém para orar para mim, para Deus falar comigo? Porque eu tenho comunicação direta com Ele. Eu não preciso de intermediário. Eu entro no meu quarto, fecho a porta e meu Deus em secreto revela. O grande problema dessa geração é que só muda de religião, que é os... Eu não posso falar macumbeiro gospel porque está gravando, mas o que acontece? Não posso falar, né? Porque as pessoas não querem pagar um preço, entrar no quarto, fechar a porta e Deus em secreto. Você quer ouvir Deus? Vai ler a Bíblia. Você quer ouvir Deus? Vai para a cela. Você quer ouvir Deus? Ouve os seus profetas. Você quer ouvir Deus? Vai orar, vai jejuar. Você quer ouvir Deus? Agora, você quer saber uma pessoa que tem decadência? Vai no irmão fulano, na irmã fulana, na irmã ciclana, para Deus falar. É porque você não está ouvindo. Então quer dizer que você está com um problema. Você que está com um problema. Você está com um problema com Deus. Você precisa de cura, de restauração. Essa semana uma pessoa falou para mim: eu fui na irmã fulana, no irmão ciclano. Eu falei assim: você está doente, hein? Você está doente. Sabe que dia que Deus vai falar com você? Se você não respeita seus líderes, Deus não vai falar com você. Deus não quebra princípio que Ele estabeleceu. É muito fácil, queridos, eu chegar aqui e falar assim para você: é obra de macumba. É isso. Mas ninguém fala para você, é problema de caráter, você precisa se reconciliar com Deus. Ninguém fala isso. Você já viu? As pessoas só falam o que a gente quer ouvir. Mas ninguém chega e fala a verdade para as pessoas. O que as pessoas falam é só simplesmente amassagear o ego das pessoas. Olha, mas Deus vai trazer o livramento. Assim, muda de vida, vai pagar suas contas. Sabe qual que é o seu problema? A pessoa que não sabe administrar suas contas. O capeta faz assim: não tem nada a ver com isso. Esse é o problema dessa geração. Às vezes nós simplesmente mudamos de religião, mas nós não mudamos de vida. Quando a gente era, nós somos uma nação que a gente sabe. Toda vez que a gente queria algo, a gente ia procurar fulano para ler a nossa mão e tal. E depois, quando a gente converte, a gente quer algo gospel. Você quer andar com Deus? Eu nunca, queridos, eu nunca. Eu lembro uma vez, queridos, que veio uma profetisa lá dos Estados Unidos, uma mulher de Deus, a Jenny Lauder, né, Lu? Lembra dela? Estava eu, a Lu, a Eva Poliana, né? E tinha uma outra pessoa que eu não lembro. E a gente nunca ficou atrás dessas coisas, né, Lu? A gente foi lá, tal, ouviu a palavra, uma mulher de Deus, uma profetisa. Nós estávamos no cantinho assim, ó. Aquela fila, todo mundo queria, né? Receber, a gente estava lá no cantinho. Ela estava aqui orando, tinha uma fila assim, quilômetros. Ela olhou e fez assim, para mim e para a Luciana, assim, para a Eva Poliana. Ela virou para a Luciana e falou assim: eis que o Senhor te diz, eis que eu tenho te dado as minhas canções durante a madrugada e você não tem cantado na igreja. A Lu não lembra, mas eu lembro. E a Lu já tinha feito uma canção, mas a Lu era toda tímida, não cantava tal. E ela falou assim: eis que eu te levantarei e você irá cantar minhas canções. Tal. A gente está lá no cantinho, nós nem queria receber a oração. Ela veio e falou assim: eu te colocarei aqui e tal. O problema é que as pessoas ficam atrás. É muito fácil, queridos. As bênçãos seguirão aos que crê. As bênçãos têm que seguir você, não é você que tem que ficar seguindo as bênçãos. A Bíblia diz assim: aonde você for, as bênçãos te seguirão. A Bíblia não fala que você tem que seguir as bênçãos. As bênçãos é que vai correr atrás de você. E nesses dias, querido, eu tenho andado devagarzinho. Falei: Deus, estou no humildinho. As bênçãos seguirão
aos que creem. Não é você que tem que ficar seguindo fulano, beltrano, ciclano. Não tem nada contra, queridos, não tem nada contra. Não sei, não conheço, para mim, mas as bênçãos seguirão aos que creem. Tá? As bênçãos seguirão aos que creem. Se não está te seguindo, então quer dizer que você precisa passar a crer. Se você crer, as bênçãos te seguirão. Você não tem que seguir quem crê. Você tem que seguir, as bênçãos vai seguir porque você crê. Coloca o próximo para mim. Olhar para frente com esperança. Você tem que olhar para frente. Eu estava assistindo ontem o jogo do Brasil, da seleção feminina. Elas perderam. Novidade. E aí, queridos, elas disseram, daqui 4 anos. A gente sabe que não vai ser 4 anos, que é 3, né, queridos? Daqui 3 anos, porque não vou entrar em detalhes, senão uns vai chegar para mim, os fiscais da fé, e falar assim, pastor, mas tal, né? Mas vamos pôr, daqui 4 anos, como que você vai estar? Sabe, querido, eu vou te dizer como você vai estar. Me conta as 5 pessoas que você tem andado, me conta os 3 livros que você tem lido, e eu vou te dizer aonde você vai chegar daqui 4 anos. Com quem você tem caminhado? Você sabia que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas acordam cedo? Você sabia disso? Você sabia que o dono da Amazon, tá certa a pronúncia? Ele acorda 5 horas da manhã. A Oprah, ela acorda 6 horas da manhã. O dono da Apple, ele acorda todo dia 3:30 da manhã. Você sabia que as pessoas mais ricas do mundo, elas acordam cedo? Mas para elas acordarem cedo, o que elas têm que fazer? Dormirem cedo. Você sabia que essas pessoas leem por ano, no mínimo, 15 livros por ano, enquanto a média é 1,5? Você tem lido? O que você tem lido? Sabe o que me inspira a pregar, queridos? Uma pessoa pergunta, pastor, o que te inspira a pregar? Eu vou te falar. As 4 coisas primárias que me inspiram a pregar. Primeira coisa, né, para todo pastor, o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem jeito. Segunda coisa, queridos, os livros que nós lemos. Terceira coisa, as circunstâncias da vida. E quarta coisa, o olhar das pessoas. O olhar das pessoas dizem muito. Esses dias eu fui entregar uma cesta. Cheguei na casa, eu estava de óculos, de máscara. E a pessoa falou assim, você pode tirar o óculos? Porque o olhar diz tudo. Porque o seu olhar vai dizer tudo, queridos. As pessoas vão te conhecer pelo seu olhar. E para concluir, queridos, para concluir aqui para nós, coloca o próximo, fazendo um favor. Poder, enquanto o pessoal do louvor está subindo. O próximo. A primeira coisa, queridos, gratidão pelo passado, amor à sua volta, arrependimento no interior, louvor a Deus, esperança, porque a vida continua. Nós precisamos entender que a vida continua. A vida vai continuar, queridos. Não adianta. Eu fico vendo um amor à sua volta. Eu gosto demais de ir na casa da minha avó, porque quando eu chego lá, minha avó já está com 99 anos, querido. Quando eu chego lá, às vezes quando eu quero levantar minha autoestima, eu chego lá e falo assim, nossa, meu neto, você está tão bonito. Eu falo assim, vó, foi o Espírito que te revelou.
Ela fala assim: você é o neto mais cheiroso. Meu neto, toda vez que eu quero levantar minha autoestima, eu vou na casa da minha avó. Porque eu chego lá e ela fala assim: meu neto. Eu chego lá e falo assim: ô Tim. Sabe, queridos, porque o poder de olhar, às vezes ela fala assim: você colocou blusa? Você está de blusa? Você está comendo direitinho? Às vezes, né, nessa pandemia a gente está um pouquinho, né, queridos? Aí chega e fala assim: você está tão bonito, você está tão gordinho. Aí quando alguém fala alguma coisa, eu vou lá na casa dela, que ela olha e fala assim: você está tão bonitinho, você está tão gordinho. Assim, vó, obrigado, vou continuar comendo. Sabe, queridos, o poder de um olhar. E Jesus olha para mim e para você. Feche os seus olhos, você que está em casa, você que está nesse lugar. O poder de um olhar. Aonde você tem olhado nesses dias? O Senhor quer fortalecer a sua fé, o Senhor quer fortalecer o seu coração, o Senhor quer fortalecer a sua vida. O Senhor que olha para mim, o Senhor que olha para você, o Senhor que fortalece o seu coração, o Senhor que fortalece a sua vida. Que nessa noite o Espírito Santo esteja guardando a sua vida, guardando a sua casa, guardando a sua família. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite. Assim como o Senhor olhou para Pedro, o Senhor olha para cada um de nós. O poder de um olhar. O Senhor fala conosco, o Senhor fala com cada um de nós. Sabemos que cada coisa coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e aqueles que amam a tua palavra. Amamos, Senhor, a tua casa, amamos, Senhor, estar aqui nesse lugar. Por isso, nessa hora, Senhor, fala conosco, libera a tua palavra sobre nós. Queremos te sentir nessa noite, queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. O poder de um olhar, Deus, o poder de um olhar sobre a tua vida. Diga a Ele, diga ao Senhor. Você pode dizer ao Senhor, queridos, nessa noite: diga ao Senhor nessa noite: o Senhor é o meu pastor.